Somos nós. Então, na continuidade, vamos falar sobre a identidade de Jesus, tá? No Evangelho. 7 sinais, lembrando que o número 7 é muito significativo na Bíblia, né? O número 7 vai falar sobre a completude, a perfeição, aquilo que é completo, tá? Então, o número 7, ele também traz aí um ensino, né? Quer dizer, a plenitude. Então, o primeiro sinal, lembrando que a palavra sinal, principalmente no Evangelho de João, ele tem um significado, né? A palavra, né? No original lá, que é semeion. Semeion é traduzido por sinal. Esse sinal, ele quer dizer que é a marca que distingue Deus, é a marca distintiva de Deus, tá? A palavra sinal no Evangelho de João significa a marca distintiva de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz e só Ele faz. E não tem como a gente falar assim, será que foi o diabo? Oh, será que foi o homem que fez? Não, não tem como. São sinais, tá, que evidenciam que aquilo foi feito e só poderia ter feito por Deus e não de outra forma. Não é duvidoso o que Deus fez, esses sinais aqui, porque eles precisavam ser muito claros, né, para mostrar de fato quem era Jesus, né, quem é Deus. Então o primeiro sinal vai estar no capítulo 2 do Evangelho, do verso 1 ao 11, tá? O primeiro sinal está no capítulo 2, do verso 1 ao 11, que é onde Jesus, né, é o primeiro milagre registrado no seu ministério, que é lá num casamento em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. Então o primeiro sinal de Jesus, né, no Evangelho de João e possivelmente no seu ministério também, foi num casamento em Caná da Galileia, e ele transforma a água em vinho. Então é o primeiro sinal, tá, que Jesus, ele é Deus, né? Ele transformou a água em vinho. Primeiro sinal, ou primeiro milagre que vocês quiserem anotar aí, eu coloquei como sinal aqui porque é mais didático, né? Teoricamente, inclusive, é mais correto falar o sinal porque é o que vai sinalizar, o que vai distinguir quem é Deus. Então, primeiro sinal é transformar a água em vinho, tá? Capítulo 2, verso 1 a 11. O segundo sinal é a cura de um menino, o filho de um oficial do rei, né? Está no capítulo 4, o verso 46 até o 54. Então, segundo sinal, capítulo 4, tudo em João aqui, tá? Capítulo 4, verso 46 até o 54 vai mostrar. E depois vocês leiam, tá bom, amados? Só estou passando para vocês aqui, né? Não dá para a gente ler tudo isso aqui, mas vocês leiam depois, não fique só na anotação não, anotem aí, depois em casa, hoje, outro dia, vá lá e vá consultando no Evangelho que vocês vão perceber que de fato tudo que a gente está falando aqui está lá mesmo e da forma que está, né? Isso é muito importante para aqueles que estudam a Bíblia e ouvem as outras pessoas, tá? Falando, não só o professor, mas o pastor, o pregador, quem quer que seja, falando da Bíblia, confira lá, faça como os crentes na cidade de Bereia, né, lá no capítulo 17 de Atos, verso 10, verso 11, fizeram ouvindo Paulo. Então ouviam Paulo e eles iam conferir nas escrituras se o que Paulo estava falando era aquilo mesmo. Então fica a dica para todos nós aí, quando ouvimos alguém, a gente ir na Bíblia e ver se é aquilo mesmo, tá? Então vamos lá, segundo sinal é a cura de um menino, né, que era o filho de um oficial do rei. O terceiro sinal é a cura de um paralítico, tá? Terceiro sinal, cura de um paralítico, o capítulo de número 5, né, a partir do verso 2 até o 18. Então, terceiro sinal, cura de um paralítico, capítulo de número 5, verso 2 ao 18. Quarto sinal, olha só, da identidade de Cristo. Tudo isso aqui ia confirmando, fortalecendo a identidade de Cristo. Quem era Cristo, tá? Então, tudo isso aí. Amados, só uma observação antes que eu continue aqui. A gente que é pentecostal, a gente que gosta de fato, né, da presença de Deus, do poder manifesto de Deus, a gente que acredita nos dons espirituais, entre eles os dons de curar, né, aquela coisa toda, aquela ação poderosa do Espírito Santo, o extraordinário, a gente que aprecia, a gente que vive, a gente que experiencia tudo isso, a gente precisa entender que essas coisas, elas necessariamente não é a aprovação de Deus na vida de quem quer que seja, viu? Então o principal do culto, o culto para a gente falar, nossa, que culto abençoado, não são essas evidências.
Tá bom, amados? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Os milagres não quer dizer que Deus aprova ninguém, porque Deus usa essas pessoas através disso. Jesus disse: no meu nome vocês curaram mesmo, expulsaram demônios e até falaram línguas estranhas. Mas apartai-vos de mim, maldito vocês que praticam a iniquidade. Então a aprovação de Deus na nossa vida não é porque Deus nos usa através desses dons espirituais. A aprovação de Deus na nossa vida é quando há o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio. Então, quando há essas características num servo de Deus, numa serva de Deus, isso quer dizer que Deus está construindo nele ou nela o caráter de Cristo. E aí nós somos salvos, né, nesta evidência da nossa natureza sendo transformadas, e a gente tem o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, a pessoa pode não falar língua estranha, pode não expulsar demônios, pode não ter o dom da ciência da palavra, da pregação da palavra, pode não ter o dom da fé, o dom de discernir espíritos, o dom de validade de língua, o dom de interpretação de língua, pode não ter nenhum desses dons carismáticos, pode não ter o dom do ensino, pode não ter esses dons nenhum que a gente julga ser os principais, aquela coisa toda. Mas se tem o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, essa pessoa é de Deus, é salva e é cheia do Espírito Santo. É isso que a gente entende da Bíblia, tá bom, amados? Então não confundam uma coisa com a outra. E todos esses milagres, todos esses sinais que nós já lemos 2 ou 3 vezes aqui, todos eles têm um propósito, né? O capítulo 20 lá, verso 31, o 20, o 30 e o 31, vou falar de novo, pela 3ª ou 4ª vez eu acho. É bom a gente enfatizar isso. Esses sinais têm um propósito, o milagre tem um propósito, que não é de exaltar a vida de ninguém, que não é de alcançar a necessidade das pessoas, embora, lógico que faz isso, né? Ou seja, quando Deus cura, Deus está amenizando ou está acabando com o sofrimento físico de alguém, fato, não é? Mas o propósito principal do milagre não é esse. O propósito do milagre é para que as pessoas acreditem em Cristo, para que elas reconheçam Cristo como Filho de Deus. Então os milagres devem exaltar Jesus, os milagres devem levar as pessoas a glorificar a Jesus, a desejar ser como Jesus, a servir a Jesus. Os milagres que não levam as pessoas mais próximas de Deus, está sendo muito equivocado o seu exercício. Alguém quer falar? Os irmãos aí? Quer abrir o microfone? Não? Tranquilo? Posso seguir? Acho que a pastora está... Não sei se vai abrir o microfone para falar. Sim ou não, amados? Posso continuar? Tudo bem? Tá, aqui fechou aqui um vídeo, pensei que ia falar. Para aguardar um pouco, meu amado? É? Só me dê um toque aí. Não sei se os irmãos querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta lá. Aconteceu alguma coisa lá no vídeo, né? Dos irmãos lá na igreja. Bom, amados, eu vou continuar aqui, viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, aí me dá um sinalzinho e vocês entram aí com a fala. Posso continuar então, queridos? Pode ser? Amados, só me faça um sinalzinho assim, se eu posso continuar? Posso continuar? Leandro, um varão aí? Então vamos lá. Bora nós. Então falando aí dos milagres, né? Só para fechar o parênteses aí, que os milagres eles têm o propósito de glorificar Jesus, tá certo? De levar as pessoas a adorarem a Deus. O quarto, né? Quarto sinal. Se vocês estão anotando aí, ó, o quarto sinal é a multiplicação de pães e peixes. Isso está no capítulo 6, do verso 1 ao 15. Então, o quarto sinal, né, que mostra a identidade de Jesus, é a multiplicação dos pães e dos peixes para mais de 7.000 pessoas lá, se não me falha a memória. Está registrado no capítulo 6, versículo de número 1 até o verso de número 15. O quinto sinal, né? Jesus ele anda sobre as águas. Então olha só, Jesus anda sobre as águas, mostra ali que ele é Deus de fato, mostra a sua identidade, né? E que ele inclusive é maior do que as forças da natureza e da física. Então está no capítulo 6, versículos de número 16 ao 21, está registrado aí esse quinto sinal. O sexto sinal, e esse é muito importante, tá? Vou falar o porquê. A cura de um cego de nascença.
Está no capítulo 9, verso 1 ao 41, tem essa passagem, né? Então, cura de um cego de nascença é o sexto sinal. Por que que ele é importante, né? Todos os outros são também, mas esse aqui tem algo especial. Os judeus, amados, eles tinham, para identificar o Messias, o Cristo de Deus, eles tinham alguns milagres, né? Eles acreditavam que só o Messias poderia fazer. Nenhum outro profeta seria usado por Deus para realizar esses milagres. E um deles é curar um cego de nascença. Por que que eles tinham esse sinal especial, né? Porque eles entendiam que, por exemplo, quando uma pessoa nascia cega, né, paralítica, enfim, com algum problema, é que de fato isso era resultado de algum pecado dos pais. Eu estou falando da crença deles lá, tá? Tá bom? Quer dizer que isso de fato procede. Eles entendiam isso. Então, como seus pais tinham pecado, seus filhos tinham nascido dessa forma. Tanto lembra da pergunta que fizeram lá para Jesus? Senhor, quem pecou para que esse nascesse assim? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nenhum nem outro. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Mas olha o que eles tinham em mente, né? Que se os pais pecassem, os filhos poderiam nascer daquela forma. E na crença deles, então, só o Messias poderia curar, porque o Messias estaria, através dessa cura, perdoando também os pecados, e só Deus poderia perdoar pecados. Mas a gente vê aqui, está vendo aqui, que Jesus é Deus, né? E quando ele cura, não é porque ele tem só o poder do Espírito Santo para curar, ele traz também o perdão dos pecados. E só de fato Deus pode fazer isso. É por isso que Jesus é Deus, porque ele também perdoa pecados. Além de curar os enfermos, os doentes, ele também perdoa pecados, que é o principal que o ser humano precisa, né? Às vezes Deus não cura uma pessoa ou outra de uma enfermidade, de uma dificuldade física, mas perdoa os seus pecados, e isso é o principal. Lembra dos 4 amigos que levaram o paralítico lá para Jesus, numa casa? E aí quando desce um paralítico lá, Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Aí o povo diz, e quem pode perdoar pecados? Só Deus pode. E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, a ti te digo, toma a tua cama, levanta e anda. E o paralítico pegou a cama, levantou e foi-se embora mesmo, e Jesus mostrou que ele tem poder para perdoar pecados. O curar é coisa simples, é menos importante, tá certo? O perdão dos pecados é o que os seres humanos precisam, além de qualquer outra coisa, tá bom? Então o perdão dos pecados é o principal. Então esse cego de nascença foi curado. O capítulo 9, verso 1 ao 41 vai falar desse sexto sinal. E ainda, olha que coisa interessante, amados, né? Preste atenção aqui nessa informação, eu acho ela bem interessante. Esse cego de nascença, alguns dizem, tá? Alguns estudiosos dizem que esse cego de nascença não tinha o globo ocular, sabe aqui, como a gente diz na teologia refinada, né? A gente diz na faculdade, a bola do olho. Ele não tinha a bola do olho. Alguns dizem, né? Não tinha o globo ocular. Vocês já viram alguns cegos que eles não têm aqui a cavidade aqui, ó? Não tem o órgão, não tem, né, o globo ocular, só tem as cavidades. Então, alguns dizem que esse cego de nascença ele não tinha. Olha o que Jesus faz, queridos. Preste atenção aqui para a gente entender a dimensão do milagre. Jesus, ele fala para aquele cego, Jesus pega o lodo, né, pega um barro. É muito curioso isso e, por outro lado, é meio nojento, mas é isso que a Bíblia diz. Jesus, com a sua saliva, vai aqui, vai fazendo um lodinho, né? Pega lá o barro, com seu cuspe, ele vai aqui fazendo lodo, e aí unta, coloca aqui, na cavidade do cego. E diz, vai no tanque de Siloé e lava-te. E ele vai, ele volta enxergando, e as pessoas ficam maravilhadas. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, provavelmente, amados? A mesma coisa que ele fez lá na criação. Do barro pega o homem e forma o seu corpo e os seus órgãos. Então, para o Criador refazer isso, não tinha dificuldade. Veja só que coisa linda, né? Jesus, o Criador, está fazendo a mesma coisa que foi feito na criação. Do pó da terra, forma o homem. E agora ele pega lá, do mesmo material, né? Ele pega aqui o barro e cria os olhos, o globo ocular, o órgão na cavidade craniana daquele homem e lhe dá a visão. Veja só que não é um milagre, né, como
milagre é sempre extraordinário, mas esse é diferenciado, porque aqui mostra o poder criador que só Deus tem, que é do nada ou do barro criar o ser humano. Olha que coisa linda, louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, amados, o sétimo e último milagre que traz a identidade de Jesus está no capítulo 11, né? Verso 1 ao 46. Então, capítulo 11, verso 1 ao 46, a gente vê aqui o sétimo sinal, o sétimo milagre que identifica Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Olha que coisa linda, ressurreição de Lázaro. Quem poderia também ressuscitar um morto, né? Fala assim, André, mas de fato, muitos ressuscitaram, né? No Antigo Testamento, inclusive, depois dos apóstolos e tudo mais. Mas aqui mostra, né, a evidência de Jesus dizendo, inclusive, que ele era a própria ressurreição. Então, a ressurreição de Lázaro é o sétimo sinal, e aí completa, que identifica a identidade de Jesus, tá bom? Então, nós falamos da identidade de Jesus, nós vamos falar da missão de Jesus. Há 7 declarações a respeito da missão de Jesus. Olha que coisa interessante. De novo, o número 7 aqui para mostrar aquilo que é completo, aquilo que é pleno, aquilo que é perfeito. Então, a missão de Jesus tem 7 declarações que vão falar a respeito de qual foi a missão de Jesus, tá? É interessante, amados, quando a gente lê o capítulo 8 do Evangelho, verso 58, 8 e 58, do Evangelho de João. Tem uma expressão aqui que a gente faz ligação ao Antigo Testamento, né? E de fato vai mostrar que Jesus, ele é Deus, igual ao Pai. Capítulo 8, João, verso 58. Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha essa expressão, eu sou. Vocês lembram quem falou isso no Antigo Testamento para Moisés, no Egito? Eu já falei tudo, né, irmão? Deus, o próprio Deus falou para Moisés, quando ele disse, Senhor, eu vou para Faraó, mas Faraó vai perguntar, que Deus é esse? Qual é o teu nome? E Deus disse, diga a Faraó que eu sou que sou, né? O autoexistente, essa é a expressão no hebraico, eu sou, o autoexistente, só ele é, de fato. E aí Jesus dizendo aqui, porque Jesus disse assim, aí nem viram Abraão, eu vi Abraão, e ele exultou por ver o meu dia e se alegrou. Aí aqui nos versos antes, né? Só vocês lerem depois os versículos antes, os 58, vocês vão ver isso que eu estou falando. Eu falo, mas esse homem não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Abraão está 1000 e tantos anos lá para trás, irmãos. 1500, quase 2000 anos lá para trás, né? Gênesis capítulo 12, da época de Jesus, era quase 2000 anos para trás. Mas você não tem nem 50 anos, você está dizendo que viu Abraão? Aí ele disse, né, aqui no verso 58, ó, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só a declaração que ele faz, eu sou autoexistente, eu sou eterno, né? Eu sou Deus, é isso que Jesus estava falando nessa declaração. Então a gente vê aqui 7 declarações. A primeira está no capítulo 6, verso 35, amados. Primeira declaração de Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Capítulo 6, verso 35. Primeira declaração, eu sou o pão da vida. Ele disse para aqueles ouvintes lá, vocês pensam que o verdadeiro pão que Deus deu a vocês foi aquele pão lá de Moisés no deserto. Ele disse, não, aquele pão não é o verdadeiro, eu sou o verdadeiro pão, o pão que desce do céu, olha só, o pão que vem do céu, né? E que dá vida aos homens, porque aquele outro maná lá não dava vida a ninguém não, sustentava no máximo um diazinho lá se comesse bem, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, e a palavra é o próprio Cristo. Vocês percebam, amados, como a Bíblia, ela é perfeita, ela é harmônica, ela se completa, ela se conversa, né? Não há contradição. Então, eu sou o pão da vida, primeira declaração. Segunda declaração está no capítulo 8, verso 12. Capítulo 8, verso 12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Olha só, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então ele disse, eu sou a luz do mundo. Segunda declaração, capítulo 8, verso 12. Terceira declaração de Jesus, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Isso está no capítulo 10, verso 7, né? 10 e 7, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, irmão, ele é a porta, né, das ovelhas.
a porta de entrada, a porta que leva à eternidade, a porta que leva à própria comunhão com Deus. Ainda no capítulo 10, verso 11, tem a quarta declaração. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor. Capítulo 10, verso 11, tá? Quarta declaração: eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, né? Porque o outro que não dá vida pelas ovelhas é ladrão, é mercenário, é interesseiro. O que tem de pastor aí que não dá vida pela ovelha, que não tem coragem de dar vida pela ovelha, pelo contrário, arranca a lã da ovelha, mata a ovelha, né? Vive da carne da ovelha, mas esse aqui é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Quinta declaração, amados, de Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, verso 25. Então, quinta declaração que vai falar da missão de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, tá? Sexta declaração de Jesus. Está no capítulo 14, verso de número 6. Então, 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha só. Porque Ele é o próprio Deus, tá? Ele poderia falar: ninguém vai ao Pai. Se eu sou o caminho, então vai ao Pai. Ele disse: não, ninguém vem ao Pai. E interessante, amados, que a Bíblia aqui está dizendo que Ele não é um caminho, uma verdade, nenhuma vida. Se tivesse escrito assim, Ele seria mais uma opção, né? Ele é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. É bem interessante a gente observar essas expressões aqui. Tá? A Bíblia é inspirada e os verbos são inspirados e fazem toda a diferença, senão ia mudar o significado do negócio. Então eu sou o caminho, o Rodós, eu sou a verdade, a Leteia, e eu sou a vida, de Zoe, é o que está lá nos originais, né? Rodós, até vem a nossa palavra rodovia, vem dessa origem aí, Rodós. A Leteia é a verdade, não em contraposição da mentira, mas a realidade. Jesus disse: eu sou a realidade, né? E eu sou a vida. A vida tem duas palavras no grego que vai ser traduzido por vida no nosso português. Uma é bios, de onde a gente tem a biologia, né? O estudo da vida. Bios. E a gente tem zoe. Zoe quer dizer vida. Então as duas palavras no português são traduzidas por vida. Só que tem diferença na língua grega. Bios fala da vida biológica, a vida animal, né? E zoe fala da vida espiritual. Então Jesus disse: eu sou a vida espiritual. Ele é o único que pode doar a vida espiritual, o Espírito, a vida eterna. Ele é o único, tá certo, amados? Então é bem interessante a gente observar essa declaração aqui, que vai falar sobre a missão de Jesus de dar a vida. O próprio João capítulo 6, verso 63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, né? E aqui ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sétima declaração de Jesus, dizendo: eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. É importante essa declaração de Jesus para mostrar a sua missão, né? Que é aglutinar, que é unir, tá certo? As pessoas ao Pai. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Olha que coisa interessante, né? Então essa declaração mostra a missão de Jesus, que ele veio para estar nele plantando pessoas em Deus, né? Eu sou a videira verdadeira. Deve ter uma videira aí, mas não é verdadeira, mas ele é a videira verdadeira. Tudo bem, queridos? Falamos da identidade, falamos da missão de Jesus e nós vamos falar da natureza de Jesus, né? Que nós chamamos de deidade ou a divindade de Jesus. E aí a gente vai ver aqui algumas questões, tá? Então o Evangelho de João, o que ele vai mais enfatizar, o que ele vai mais falar a respeito de Jesus é da sua divindade. Ele é Deus, né? Então as declarações: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Então essa declaração
da sua missão e de quem ele é. Então a ressurreição corpórea de Jesus como sinal supremo da sua deidade ou da sua divindade, né? E prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então a gente vê isso no capítulo 20, verso 31, tá certo? Que a ressurreição de Cristo, aliás, o capítulo 21, né? O último capítulo de João, vai mostrar Jesus lá ressurreto. Então ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a ressurreição, amados, é a evidência de que Jesus é o próprio Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e eu gostaria muito que vocês lessem, amados, todo esse capítulo 15, todo ele, tá? Lição de casa, tarefa de casa aí para o final de semana. Ó. Além de ler tudo que eu passei para vocês e vocês anotaram, amados, tem que ler. A gente está aqui no estudo de teologia, viu? Não se contente só em assistir a aula aqui de 1 hora e pouco, 1h30, 1h10, 1h20. Mas leiam a Bíblia, leiam aquilo que a gente vai passar para vocês. Aliás, vocês vão estar recebendo o livro aí, tá? O livro do curso, o livro didático. Inclusive, a gente mandou lá para vocês uma mensagem, a secretaria mandou para vocês no grupo lá. Depois deem a resposta, por gentileza, tá? Para a gente encomendar o livro para vocês lá direitinho. Então leiam o livro, leiam a Bíblia, leiam as anotações aqui, leiam livros que a gente sugere. A gente está no curso de teologia, a gente precisa estar lendo, debruçando aí, e para que a gente absorva mesmo o conteúdo e nós possamos então adquirir esse conhecimento bíblico-teológico adequado. Então o capítulo de número 15, de 1 aos Coríntios, eu gostaria que vocês lessem, tá? Todo o capítulo, 58 versículos, até o final. Leiam lá, ele vai ser fundamental para vocês compreenderem a chamada doutrina da ressurreição. Então, conforme vocês forem lendo, vocês vão achar, fala mais ou menos o que eu vou falar aqui, que Paulo disse, se nós não cremos na ressurreição, se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, Paulo vai dizer, então ele é Deus, né? Se ele ressuscitou, então foi confirmado aquilo que as Escrituras já falavam de sempre, desde o Antigo Testamento, na boca de Jesus. Ele mesmo disse para os seus discípulos, eu vou ser entregue aos anciãos, aos principais da cidade, eu vou morrer, vou ser crucificado, morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. Então a evidência de que Jesus era o Cristo e quem ele disse quem ele era, é a ressurreição. O nosso Jesus não ficou morto numa cruz, o nosso Jesus não foi segurado pela sepultura e nem pela morte. Nosso Jesus ressuscitou, está à destra de Deus e em breve virá para nos buscar. Nosso Jesus está vivo, amados, tá certo? Glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu. O povo está meio desanimado nessa manhã, Jesus amado. Ele ressuscitou, ele vive, posso crer no amanhã. Olha, amados, vocês não lembram dessa música antiga? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Eu não vou continuar cantando porque vocês vão desanimar e ir embora. Mas ele vive, ele ressuscitou. Então o Evangelho de João, lá no final, vai mostrar Jesus ressurreto, falando com Pedro, resgatando Pedro e dando ânimo para Pedro, dizendo, Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas, né? E aquela coisa toda. Então, só para fechar aqui o estudo do Evangelho de João, ou segundo João, vai falar sobre Jesus como sendo o próprio Deus, a sua natureza, a sua identidade, a sua missão. Ele ressuscitou dos mortos, ele tem poder sobre tudo e sobre todos, ele sempre existiu, ele é o autoexistente, ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, né? Um negócio muito interessante a gente estudar esse evangelho aqui. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Fiquem à vontade, amados. Agora é os 5 minutos aí de saudação para vocês falarem alguma coisa, se assim quiserem, claro, né? Com alguma dúvida, querem fazer algum comentário ou alguma pergunta. Aproveitem aí, queridos. Bora nós lá. A gente tem ainda uns minutinhos aqui. Um de cada vez, todo mundo junto assim dá uma confusão danada. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.